CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, os nossos ouvintes aqui presentes e aos nossos queridos que se encontram nas redes sociais. Hoje, um belíssimo domingo ensolarado, vamos estudar, nesse horário, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, dando continuidade à aula passada. Vou ler um trecho do Evangelho para nos harmonizar, fazer a nossa prece e depois vamos iniciar o estudo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Capítulo 9, nono capítulo. Vamos ler o item 1, 2 e 3. Injúrias e violências. Item 1. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus também. Aprendestes, seu item 3, aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. Que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Eu vou ler um trecho aqui do item 4, para a gente não se estender demais. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo, que significava homem sem nenhum valor. E se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: és louco. Pode fazer a prece? Sandra vai fazer a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a Deus por mais esse dia de vida, mais esse dia de oportunidade. Agradecer a Jesus pelos seus ensinamentos, agradecer por nos ter trago tantos ensinamentos bons e pedir perdão porque custamos a entender, né? Ainda estamos assim caminhando no início, nós estamos engatinhando no entendimento dos ensinamentos do nosso irmão maior. Agradecemos a seu altivo e a todos os espíritos que compõem a coluna dessa casa por nos acolher, nos amparar, nos instruir. Pedimos permissão a Jesus para iniciarmos a aula de hoje das parábolas. E pedimos também, Senhor Jesus, Maria de Nazaré e todos esses anjos e arcanjos que comandam esse orbe, que cuidam desse orbe,
que proteja esses nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, sejam nas enchentes, com os vulcões, com os maremotos. Que Deus os proteja e os ilumine para que eles tenham sabedoria, coragem e fé. Que tudo vai passar e que tudo que nós estamos passando no momento e vamos passar é para o melhoramento dessa terra, que um dia estaremos todos em paz. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Na semana passada, nós paramos no nosso livro aqui, o livro que a gente está estudando é esse. Na página 107, Parábola da Candeia. Na semana passada a gente leu, mas eu vou ler mais uma vez, só para a gente se relembrar, né? Então, nós temos duas interpretações dessa parábola. Uma de Lucas, capítulo 8, e uma de Marcos, capítulo 4. Vamos ler a primeira, de Lucas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que se não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Isso está no nosso Evangelho. Eu trouxe aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, eu vou ler para vocês, vou procurar aqui, capítulo 18, o item 15. Capítulo 18. Item 15. Então, lá no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 15, a gente tem uma pequena explicação dessa última frase dita aí na parábola da candeia, né? Porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Dá-se àquele que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que tantas vezes nos têm parecido contraditórios. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele recebeu porque se esforçou para tornar-se digno dela. E porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem para o bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor, as graças abundantes que vos tornam fortes para subir a montanha santa, no alto da qual se encontra o repouso após o trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco, tomai, isso aqui é uma frase entre aspas, né? Tomai isso como uma oposição figurada. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações,
Vede por vosso espírito, entendei por vossa alma, e não interpreteis de uma maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez brilhar aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira aquele que pouco havia recebido, é o seu próprio Espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a a dádiva caída em seu coração. Então, muita gente faz muita confusão com essa frase dita por Jesus, né? Quem tem vai receber mais, e quem não tem, mesmo que tem, vai perder. Aí as pessoas interpretam como se Deus retirasse. Não, você agiu mal, vou tirar todas as bênçãos, todos os talentos, tudo que você tem. Não é isso. Por isso que eu disse, a gente tem que ler e reler, prestar atenção nos ensinamentos para a gente poder compreender direitinho, não é ao pé da letra, né? Não é Deus quem retira aquele que pouco havia recebido, é o seu próprio espírito que, pródigo e indolente, não sabe conservar e nem aumentar aquilo que recebeu. Então a gente vai se perdendo nos caminhos da materialidade, nos caminhos da vida, vai se interessando por coisas que não são do espírito e acabamos nos perdendo daquilo que nós recebemos, que a gente tem que dar muito valor e fazer o possível para acrescentar mais. Como que se faz isso? Estudando, praticando o bem, modificando o nosso caráter, nossos sentimentos, evitando o nosso orgulho, nossa inveja, nossa vaidade, nossa arrogância. É assim que a gente pode fazer com que todas aquelas bênçãos que recebemos do alto possam aumentar. Né? Então, assim, muita gente pensa assim, então Deus dá mais para um e menos para outro. Não, não é isso. Espero que tenha ficado bem entendido. Ficou claro isso? Porque tem muita gente que confunde. Tem muita gente que confunde ainda. Esse item 15 do capítulo 18, ela continua. Eu não vou ler, porque senão a gente vai atrasar a nossa aula. Mas eu achei interessante trazer para ficar fácil a compreensão do estudo. Isso, então, está em Lucas. Agora eu vou ler rapidamente aqui Marcos. A interpretação de Marcos para a parábola da candeia. E continuou Jesus: porventura vem a candeia para se pôr debaixo do módio ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada foi escondido, senão para ser divulgado. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Também lhes disse: atentai no que ouvis. À medida de que usais dessa, usarão convosco, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Ele repete aqui mais uma vez. Essa frase, aliás, é repetida em vários outros trechos do Evangelho, né? A gente encontra em vários. Então, agora eu acho que ficou bem claro para todo mundo, né? Então, vamos dar continuidade. A Sandra, por favor, vai ler para a gente. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Sem luz, não há vida. A vida é luz, quer na esfera física, quer na esfera psíquica. Apague-se o sol, fonte das luzes materiais, e o mundo deixará incontinente de existir. Esconda-se a luz da sabedoria e da religião sobre o módio da má-fé ou do preconceito, e a humanidade não dará mais um passo, ficará estatelada, debatendo-se em trevas. Deixa eu só falar aqui, esse módio eu procurei para a gente saber, eu não sabia o que era isso. Então, ele no dicionário, ele diz que módio é uma medida
utilizada pelos romanos, que equivalia ao alqueire e também era conhecida por mina, só para ficar sabendo. Então, é isso mesmo, né? A luz é indispensável à vida material. Como é que a gente vai plantar se não tem sol? Como é que as plantas vão germinar? Como é que as árvores vão frutificar? O sol é vida. Então, ele está dizendo aqui, aqui é Caibar. Caibar está nos explicando que a luz é indispensável. Não importa, seja na vida material, intelectual, a gente precisa da luz. A gente, como ele disse aqui, comparou também a luz da sabedoria, né? Se você tira a luz da sabedoria, da religião, esconde toda a luz que é nos trazida, de má fé ou de preconceito, a humanidade não dá um passo. E não foi isso que aconteceu, gente. É só a gente olhar para a história lá atrás. A Idade Média, que é considerada a época mais escura da nossa civilização. Havia o conhecimento, mas ela não era espalhado às pessoas. Eles não era ensinado. E aí a população estagnou. Ficaram anos e séculos ali sem conseguir evoluir muito. Não significa que não tenha havido evolução, pelo amor de Deus. Não entendo errado o que eu estou falando. Quando a gente estuda a Idade Média, a gente vê vultos importantíssimos, sábios, em todas as áreas, trazendo luz à sabedoria, à cultura do povo. Mas quem estava mais... quem era mais importante a auxiliar a humanidade naquela época eram os sacerdotes. E é só a gente ver o que eles fizeram com o que eles aprenderam. Pode continuar, Sandra. Assim, pois, tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama. Como conceber ou receber um novo conhecimento, uma verdade nova, e ocultá-los dos nossos semelhantes. Acresce ainda que não é tão difícil encontrar o que se escondeu, porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta. Mas hoje, mais amanhã, um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia, que está sobre o leito ou sobre o módio, e que desapontamento sofrerá o insensato que aí a colocou. Quem esconde as verdades vai se arrepender, porque vai aparecer. Não dá para esconder. A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam. Por ela se ilumine, ou, então, para que essa luz seja julgada de acordo com a sua claridade. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e o combustível inferior não dá, pela mesma razão, boa luz. Julga-se a árvore pelos frutos, e o combustível pela claridade, pela pureza da luz que dá. A luz do azeite não se compara com a do petróleo, nem com a do acetileno, mas todas juntas não se equiparam à eletricidade. Seja como for, é preciso que a luz esteja no velador para se distinguir uma da outra, daí a necessidade do velador. No sentido espiritual, que é justamente em que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sobre o módio do interesse, nem sobre o leito da hipocrisia. Então aqui o Caibar está falando exatamente o que a gente já comentou. Quer que seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção do azeite, do petróleo ou do acetileno, ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz,
glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que frase linda que ele colocou. É muito linda. Exatamente isso. Que brilhe a vossa luz, que são irradiações que glorificam o vosso Pai que está nos céus. Então, se você aprendeu, se você tem conhecimento, se você já está com mais capacidade de ensinar aos seus irmãos, você pode ensinar diretamente, né, sendo um professor, ajudando as pessoas que estão à sua volta, da sua família, seus amigos. Né? Todo o conhecimento assimilado deve ser repartido. Brilhe a vossa luz. Né? Não é para você ficar estudando sozinho, não vou falar nada disso para ninguém, porque eu sei e não vou contar para ninguém. Não tem. E não é só ensinando. O exemplo é um dos maiores ensinamentos que a gente pode dar também. Se você é espírita, você tem que dar o exemplo de um espírita. Você tem que ser uma pessoa, buscar ser uma pessoa fraterna, paciente, educada. É óbvio que cada um tem os seus momentos, suas dificuldades. A gente não tem que estar julgando as pessoas, não, tá? Cada um está num patamar de evolução. Mas, assim, o nosso exemplo é importantíssimo, principalmente na casa espírita. A gente tem que ser cordial e simpático a todos. Não é assim ficar agindo de forma artificial. É você ir buscando se tornar uma pessoa melhor para os seus. E isso é uma forma de fazer brilhar a nossa luz. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la sobre o módio. É o mesmo que não a ter. E aquele que não a tem e pensa ter, até o que parece ter ser-lhe-á tirado. Ao contrário, aquele que tem mais será dado. Isso é, aquele que usa o que tem em proveito próprio de seus semelhantes, mais lhe será dado. A chama de uma vela não diminui, nem se gasta o seu combustível por acender 100 velas, ao passo que, o estando apagada, é preciso que alguém a acenda para fazer aproveitar sua luz. Uma vela acendendo 100 velas aumenta a claridade, ao passo que, apagada, mantém as trevas. E como temos obrigação de zelar, não só por nós, como pelos nossos semelhantes, incorremos em grande responsabilidade pelo uso da medida que fazemos. Se damos um dedal, não podemos receber um alqueire. Se 1/8, não podemos contar com 1 quilo em restituição. E se nada damos, o que havemos de receber? A luz não pode permanecer sobre o módio, nem debaixo da cama. A candeia, embora matéria inerte, nos ensina o que devemos fazer para que a palavra do Cristo permaneça em nós, possamos dar muitos frutos e sejamos seus discípulos. Assim, o fim da luz é iluminar, e a do sal é conservar e dar sabor. Sendo os discípulos de Jesus luz e sal, mister se faz que ensine, esclareçam, iluminem, ao mesmo tempo que lhes cumpre conservar o ânimo de seus ouvintes, de seus próximos. A santa doutrina do meigo rabino, valendo-se para isso do Espírito que lhe dá o sabor moral para ingerirem esse pão da vida, que verdadeiramente alimenta e sacia. Assim como a luz que não ilumina, o sal que não conserva, para que nada prestam. Assim também, os que se dizem discípulos do Cristo e não cumprem os seus preceitos, nem desempenham a tarefa que está confiada, só servem para serem lançados fora da comunhão espiritual e serem pisados pelos homens. A candeia sobre o módio não ilumina, o sal insípio
não salga, não conserva, nem dá sabor. Exatamente. Ela não precisa de muitas explicações aqui no final, porque o Caibar, ele é maravilhoso, né? Ele destrincha mesmo. Ele tudo. vai explicando e eu nem fiz nenhuma interrupção, porque realmente é muito, muito interessante. Agora nós vamos entrar na parábola da figueira que secou. E aí eu trouxe também, o Novo Testamento, né, o nosso livro, para a gente poder estudar aí, observar o que cada discípulo de Jesus, discípulo não, apóstolo, né, colocou na interpretação dessa parábola. A parábola da figueira que secou, está na página 111. Pode falar, Sandra. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Disse-lhe: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos viram isto. Quando chegava tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Marcos. Isso está em Marcos, capítulo 11. Aí ele vai fazer uma observação interessante aqui sobre essa parábola. Deixa eu só falar aqui esse trechinho, Sandra. Antes de estudarmos essa passagem, ele vai depois explicar para a gente essa parábola. Uma consideração se apresenta às nossas vistas. Essa figueira não será a mesma que serviu de comparação ao mestre para a exposição da sua parábola, capítulo 13, 6 a 9 do Evangelho de Lucas? Aí eu trouxe aqui o Evangelho de Lucas para a gente poder entender. É o capítulo 13, itens 6 a 9. Então, ele fala, né? Esta figueira não será a mesma que serviu de comparação ao mestre para a exposição nessa parábola, na observação de Lucas? Então, vamos ver aqui. Aí, o que Lucas disse? Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Tem que tomar cuidado, que essas folhas são tão agarradinhas que eu vou acabar lendo errado. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Então a gente vê uma outra visão, né, no Evangelho de Lucas para essa observação que Jesus fez sobre a essa parábola. Deixa eu ver aqui que tem outra observação. Aqui de Mateus. Eu vou ler logo antes que a Sandra. Mateus é o capítulo 21. 18 a 22, né? Deixa eu ler para vocês. Deixa eu me achar aqui. Eu não dei nem um risquinho para ficar mais fácil. 6.
Coitado. A figueira seca. De manhã cedo, isso é Mateus, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Ele falou aqui que imediatamente ela secou. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, essa que eu li, essa parábola aqui é de Mateus. Então, nós temos aqui Marcos, Lucas e Mateus se pronunciando a respeito dessa parábola. Vamos ver como é que o Caibar vai nos explicar. Pode botar lá no cremos que sim. Cremos que sim, porque senão não haveria motivo para tão sumária execução. Se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade de cultivo, de conserto, de reparo, de fertilização com adubos, antes de toda e qualquer resolução decisiva, como, de momento, sem os requisitos preceituados neste ensinamento, Jesus resolveu fulminar a árvore que se achava bem enfolhada e bem copada. Para o leitor, insciente do sentido espiritual das Escrituras, outra dificuldade se mostra com a aparente contradição entre a narração do texto de Marcos e a de Mateus. Este diz: no mesmo instante secou a figueira, Mateus. Aquele, pela manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Tem duas diferenças aí na interpretação do que Jesus falou, né? Mateus disse que a figueira secou imediatamente. E Marcos foi no dia seguinte, até a raiz. Claro que isso não tem muita importância, mas é só para as pessoas. Nós estamos aqui tentando fazer, junto com vocês, estudar, né? Para a gente compreender essas diferenças. Lá em cima ele disse: se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade do cultivo, do conserto, de reparo, de fertilização com adubos, antes de toda e qualquer resolução decisiva, como de momento, sem os requisitos preceituados neste ensinamento, Jesus resolveu fulminar a árvore que se achava bem enfolhada, bem copada. Ele está dizendo: que absurdo, como que Jesus... E a gente pensa isso. Meu Deus, Jesus matou a pobre da árvore para nada, né? E aí Mateus e Marcos têm visões diferentes. Vamos ver aqui que agora Caibar vai nos explicar. Entretanto, essa contradição é só aparente. Os antigos, quando se exprimiam sobre a duração de um fato, de uma coisa, de um fenômeno qualquer, não eram explícitos, como nós somos. Por exemplo, a palavra que traduzimos por eternidade queria dizer um tempo incalculável, indeterminado, de longa duração. A Escritura fala de meses de 30 anos, em vez de meses de 30 dias. Acresce ainda a circunstância de que a hora dos hebreus abrangia cada uma 3 das nossas. Bem diferente mesmo. Bem diferente. Então, essas coisas são importantíssimas, né? Ainda bem que Caibar vem nos explicar isso, porque muitas dúvidas ficam quando a gente vai estudar o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. E é muito interessante, porque o tempo era contado de outra forma. E isso é normal,
né? Era outro tempo, não havia relógio, não tinha as mídias sociais, não tinha celular, não tinha nada disso. O relógio não era como o relógio de hoje. Nós temos relógios de dar corda, a gente tem relógio a pilha, a gente tem relógio a bateria, né? Então, naquela época, eles tinham outras formas. Existia a ampulheta, muita gente sabe o que é, aquele instrumentozinho de vidro, né, que no meio tem uma cinturinha fina, era cheio de areia, e a areia ia caindo ali lentamente, e aquilo eles, de acordo com o tamanho desse instrumento, mais tempo poderia ser contado. Né? A gente ainda acha ampulheta por aí, as crianças gostam de brincar, né? É bem interessante. Tinha o relógio do sol, que era um círculo grande, às vezes uma pedra, e no meio tinha um triângulo, que conforme o sol ia se movimentando no céu, ele fazia uma sombra naquele triângulozinho, e eles sabiam que quando o sol estava a pino, meio-dia, não tinha sombra, porque ele estava exatamente acima daquele triângulo. Então, dessa forma, eles iam, né, colocando o tempo, medindo o tempo. É muito diferente. Por isso que tem essa diferença na interpretação dos evangelistas, né? Então a figueira secou imediatamente. Isso aí não significa que Jesus jogou um raio, que nem a gente vê nos filmes de ficção, e a figueira explodiu, sumiu, assim, com aqueles efeitos especiais que os americanos gostam muito, né? Não foi isso. Então vamos continuar lendo aqui, porque ele continua explicando perfeitamente para a gente. Para a expressão no mesmo instante, aplicada ao tempo em que a figueira secou, o período de 5 horas cabe perfeitamente. Se compreendermos o modo enfático com que foi pronunciada, porque uma árvore, mesmo que cortada pela raiz, não secará nesse espaço de tempo. Pois é, então ele está dizendo que, quando ele falou que secou imediatamente, pode ter até um tempo aí de 5 horas. Eu vou trazer para vocês agora uma situação que eu passei, para você ver que não é possível uma árvore secar imediatamente. Quer dizer, não é que não seja possível. É como eu falei, se você jogar um raio laser, né, colocar uma bomba na pobre da árvore, ela vai ser detonada, né? Eu morava numa casa que tinha uma árvore, aquela amendoeira imensa, bem no meio do quintal. Era muito bonita, enorme, ela dava uma sombra maravilhosa. Num dia de muita tempestade, muita chuva, com raios, eu estava em casa e, de repente, a gente escuta, né? A gente vê a luminosidade do raio e logo depois a gente escuta o barulho, né? Porque tem um tempo aí, né? A velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então o raio ele surge, aquela luminosidade, e um tempinho depois a gente ouve o som. Tanto que quando esse som é muito alto, a gente sabe que foi perto que esse raio ai, meu Deus. Caiu. Caiu. Foi muito... Vamos dizer caiu, que não é bem assim. E aí, o que aconteceu? Eu estava em casa e imediatamente eu vi a luz e imediatamente o som. E deu uma explosão no meu quintal. A minha casa tremeu. Assim, foi tão assim, assustador. Eu fiquei assim, que isso? Eu levei um susto. Mas aí eu pensei, não, isso é um raio. Caiu muito perto aqui de casa. Foi muito perto. E aí eu nem pensei na pobre da árvore, não pensei nada. Aí o tempo foi passando, ela estava lá, linda, frondosa, ela começou lentamente a secar. As folhas, e não era a época de cair folha, porque a gente sabe que a amendoeira, em determinada época do ano, todas as folhas caem e novas nascem, né? Brotam novas folhinhas e vão crescendo. E caem até eu gostava muito daquelas folhas vermelhas lindas que a amendoeira tem, né?
E aí eu vi que todas estavam secando e nenhuma outra amendoeira estava passando por aquilo. E aí começou a cair folha. Meu quintal ficou lotado de folha, só ficaram os galhos. E eu vi que ela não estava bem, porque os galhos estavam secando também. Foi aí que eu me dei conta de que o raio tinha passado por ela, bem do lado da minha casa. Por isso que houve aquele barulho tão assim ensurdecedor. Então eu trago essa minha experiência para vocês saberem que mesmo um raio, a árvore leva um tempo para sofrer a seca. E ela realmente secou toda, caíram os galhos, ficou só um toco lá. Não teve jeito, ela não conseguiu brotar, porque provavelmente aquela energia foi até as raízes. Quando não afeta as raízes, a árvore se recupera. Então é isso que ele está nos explicando aqui, que o tempo para uma árvore secar nunca é assim tão imediato, mas é uma interpretação dos evangelistas, né? Naturalmente, não era a primeira vez que Jesus e os seus discípulos viam aquela figueira. Por 3 anos consecutivos, viram-na sem frutos, e mesmo depois de estercada, ela permaneceu estéril. Do que Jesus se aproveitou para demonstrar aos que tinham de ser seus seguidores o poder de que se achava revestido e o alto saber que o orientava. Acode-nos uma lembrança também interessante. Diz Marcos que a árvore não tinha senão folhas, porque não era tempo de figos. Ora, esta figueira forçosamente devia pertencer ao número daquelas árvores que dão fruto o ano inteiro. Tanto mais que a parábola fala de cultivo e de adubo a mesma aplicados. Se considerarmos o clima daquela região, veremos que é perfeitamente admissível a nossa hipótese. A região fria está quase adstrita ao norte, nas montanhas do Líbano. A proporção que se desce para Efraim, Manassés e Judá, a temperatura sobe e aumenta ainda mais para os lados de Saron e nas costas do Mediterrâneo, tocando o grau tropical do Vale do Jordão e do Mar Morto. Por essas bandas é que se deveria encontrar a figueira, por ser mesmo o terreno mais fértil para as plantações. A figueira, aparentemente, estaria bem situada. Por que não dava frutos? Adubos não lhe faltavam, cuidados não lhe foram regateados. Por que seria que só lhe vinham troncos, galhos e folhas? Com certeza, aquele circuito onde ela se achava era improdutivo, e improdutivo de tal modo que nem os adubos lhe venciam a esterilidade. Ou então a semente era choca, era de fundo estéril, tornando-lhes inútil todos os cuidados. Seja como for, o ensino de Jesus é muito significativo, por haver escolhido uma árvore a fim de melhor gravar no ânimo de seus discípulos a lição que lhes queria transmitir. Bem assim as gerações que deveriam estudar nos evangelhos a verdade que orienta e salva. Agora Caibar vai nos explicar, né, como é que a gente pode pegar a parábola, que é uma metáfora, né, em relação a nós, humanos, nós, filhos de Deus, podemos interpretar isso à nossa vida, às nossas concepções. O que nós temos que aprender com a parábola da figueira? Vamos ver aqui o que ele vai dizer. É instrutivo porque, havendo o mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, deixou bem claro que a lei de Deus, estendendo-se a toda a criação e sendo eterna, irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas humanas. Essa lei
que rege a figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção de boas obras. Está vendo? A frase explica perfeitamente. Essa lei que rege na figueira a produção de frutos é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras. Então, até em outra parábola ele fala: conhece-se a boa árvore pelos frutos que dá. Nós conhecemos boas pessoas pelos frutos que ela produz, né? Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos como das almas. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados e de copa bem enfolhada. Assim também o espírito, o homem, a mulher e até as crianças, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestial, estejam, embora vestidos de seda, recamados de brilhantes, reluzentes de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas a figueiras, que, por não dar frutos, secou ao império da palavra de Jesus. Está vendo? Bem explicativo também, né? Então ele fala também assim é o espírito, ou seja, o homem, a mulher, a criança, bem vestido, ou seja, a árvore com folhas lindas e bastante folhas, uma árvore alta, bem desenvolvida, mas não produz frutos. Então, aqui, essas pessoas, né, que não dão valor aos ensinamentos, né, elas vão passar pela mesma coisa. Né? Não é que Jesus vai secar as pessoas, pelo amor de Deus. Hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira. Isso é uma metáfora. Por não dar frutos, secou o império da palavra de Jesus. Desta explicação resulta a necessidade de praticarmos sempre boas ações e, em nossos corações, fazermos provisão dos ensinos celestiais, para que o Verbo de Deus se traduza com generosas ações. Olha que coisa linda isso, né? Então, ele está mais uma vez retificando necessidade de praticarmos sempre boas ações e em nossos corações fazermos provisão dos ensinos celestiais. Provisão, você está sempre adquirindo mais e mais ensinamentos. Guardar esses ensinamentos em seu coração e praticá-los, é óbvio, né? Entretanto, a palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria, e se analisarmos por esta face, a seca da figueira, chegaremos à conclusão de que a palavra de Jesus não era simples palavra, mas também ação. Isso. Jesus, durante a sua missão terrestre, foi sempre acompanhado de uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. Quando Jesus disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti, alguns desses espíritos, com o poder de que dispunham, fizeram secar a figueira, assim como nós o faríamos aquecendo o seu tronco. Pois é, nós também temos condições de matar uma árvore, né? Então, isso aqui é bem interessante, bem importante, né? Para aqueles que nunca pensaram nisso, quando Jesus encarnou em nosso planeta, existia junto dele uma falange de espíritos, né? Esses espíritos ainda o seguem hoje em dia, e é capaz até de um número ser cada vez maior, esse séquio que segue Jesus. São trabalhadores do bem, que o auxiliam
na governança dos planetas que estão diretamente ligados a ele. O nosso é um deles, né? Então, eles obedeciam às ordens de Jesus, eles ajudavam Jesus em todos os momentos. Não pense em você que ele encarnou, né, em nosso planeta e ficou só lá com os discípulos e não tinha ajuda espiritual. Eu acho que todo mundo sabe que sim, né? Não tem como. E é isso. Existia uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. O centurião, em cuja casa Jesus curou, à distância, um servo que estava paralítico, compreendeu bem o poder de Jesus e, por certo, sabia dos auxiliares com que ele agiam quando disse: eu também tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali, e ele vai, e a outro, vem cá, e ele vem. Ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Com isso, o centurião teria feito ver a Jesus que conhecia o seu poder, a milícia que o acompanhava e os servos prontos a executarem suas ordens. Essa é uma passagem lá do Novo Testamento, né, que um centurião pede a Jesus que cure um dos servos dele, que estava paralítico, segundo Caibá, e esse centurião teve muito mais sensibilidade em relação a Jesus do que muitos que estiveram com ele, né? Muitos sacerdotes e pessoas cultas. E esse centurião acreditava na força poderosa do nosso mestre. Bom, gente, aqui a gente vai encerrando, já passou até da nossa hora. Na próxima semana vamos estudar a parábola do cego que guia outro cego e vamos dar fim ao nosso estudo com uma prece. Vou fazer a prece. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, agradecendo, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, nessa casa de amor, para aprendermos sempre Teus ensinamentos. Agradecemos a Caibá, agradecemos a Kardec, agradecemos a toda essa falange de espíritos que nos sustenta. Agradecemos ao Senhor altivo, nosso dirigente espiritual, e a todos os irmãos queridos que aqui estiveram conosco nesse estudo, na manhã de hoje. E que seja em nome do amor, em nome da coluna de espíritos que sustenta a nossa casa, que possamos, Senhor Jesus, em Teu nome, e acima de tudo em nome de Deus, dar por encerrado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.